A nomenclatura da IUPAC para cetonas e aldeídos, grupo 5. Então, os aldeídos têm esse grupo funcional de um C ligado com um dupla O e um hidrogênio. E para a nomenclatura, a gente segue mais ou menos as mesmas regras para as ramificações em alcanos, metil, etil, etc. A ordem alfabética é a questão dos menores números. Mas a gente troca o sufixo de O por AL, por exemplo, de metano para metanal. E também os carbonos são numerados a partir da extremidade que tem o grupo funcional. A gente tem aqui essa molécula, por exemplo, que ela tem 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então a gente vai ser um hexanal, e ela tem esse grupo etil na posição 4, então vai ser um 4-etil-hexanal. Já essa molécula aqui, que tem o grupo funcional em ambas as extremidades, a gente vai usar a questão dos menores números, mas como vai ser os mesmos números, tanto faz de que lado a gente conta. Então vai ter 5 carbonos, então isso aqui vai ser uma 1,5 pentanodial. A gente coloca esse di aí pela mesma questão de, por exemplo, um dimetil, que é porque tem mais de uma mesma ramificação. Tá, agora seguindo para umas moléculas um pouco mais complicadas. A gente tem essa aqui bem grande, que vamos lá, ela tem 8 carbonos, então sabemos que vai ser um octanal. E temos que prestar atenção no grupo dimetil, que são os dois CH3, e as ligações duplas no 2 e no 6. Então, essa aqui vai ser uma 3,7 dimetil, 2,6 octadienal. Agora essa daqui é bem grande, tem duas ramificações diferentes. A gente conta os carbonos a partir do grupo funcional, a gente tem 6, vamos ver que é um hexanal. E seguindo a regra da ordem alfabética, que, por exemplo, etil vem antes do metil, desconsiderando os prefixos di e tri, a gente vai ter um 2,4 dietil, 5 metil hexanal. Bom, agora eu vou falar das cetonas. Então, comparando com a estrutura dos aldeídos, os aldeídos têm uma dupla ligação de C com O, uma ligação com R e uma ligação com H, enquanto as cetonas também têm uma dupla ligação de C com O, uma ligação com R, e em vez de uma ligação com H, tem outra ligação com R. Isso faz que o grupo funcional nos aldeídos fique localizado nas extremidades, enquanto na cetona fica localizado no centro. Então, para a nomenclatura, o primeiro passo é contar o número de carbonos para descobrir o prefixo e depois, respeitando a regra de começar nas extremidades mais próximas do grupo carbonila, você tem que numerar os carbonos igual nos alcanos. Então, a nomenclatura é praticamente igual à dos alcanos, tem os prefixos, o prefixo, o infixo e o sufixo. A única diferença é que entre o infixo e o sufixo é necessário pôr a posição do grupo carbonila. E o sufixo, em vez de ser al, que nem nos aldeídos, e em vez de ser o, que nem nos alcanos, será ona, na cetona. E caso houver mais de um grupo carbonila, é necessário usar os prefixos di e tri e assim por diante, e respeitar a regra dos menores números. Se houver ramificações ou insaturações, é necessário indicar o número do carbono em que elas estão correndo. As ramificações são citadas na nomenclatura em ordem alfabética, igualzinho nos alcanos. E agora eu vou mostrar alguns exemplos de cetonas. Então aqui tem uma estrutura de uma cetona, a gente numera os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente sabe que tem 6 carbonos, então o prefixo será ex. Daí a gente tem hexan, porque é uma estrutura com ligações simples, 3, que é a posição do grupo carbonila, e ona, então hexan 3-ona. Aqui é uma outra estrutura, a gente também tem 6 carbonos, e o nome é 3-propil-hexan 2,4-diona. Isso porque na posição 3 tem uma ramificação chamada propil, hexan, mesma coisa do outro, e 2,4-diona, di porque tem dois grupos carbonilas. Agora eu vou falar das cetonas cíclicas. Essas seguem a mesma lógica das acíclicas, somente necessitando o prefixo ciclo e o nome do ciclo, já que tem o anel. O carbono, carbonila é o primeiro
é o primeiro a ser numerado e a numeração é feita de modo que o conjunto numérico seja o menor possível, igualmente dos alcanos. E caso só haja um grupo carbonila, seu número não precisa ser indicado. Então agora vamos ver alguns exemplos de cetonas cíclicas. Então esse primeiro exemplo a gente pode começar com qualquer um dos dois grupos carbonilas. Se começar com o de cima tem que numerar em sentido horário, se começar com o de baixo precisa numerar em sentido anti-horário. E o nome será 1,3-ciclohexandiona. Segundo exemplo aqui, 3-metilciclohexanona. Este porque na terceira posição temos uma ramificação. E o quarto exemplo, o 2-ciclopentenona, porque tem uma dupla ligação na segunda posição. Então é isso. Cetonas cíclicas é muito fácil, muito parecido com as cetonas acíclicas. Então, é esta nossa aula do grupo 5, segundo C.